Olá, bom dia 301, boa tarde 302. Voltamos para mais uma videoaula. Hoje a gente está em matemática. Vamos lá? Peguem o livro de matemática, por favor, lápis, borracha, que vai começar a nossa aula, hein? Hoje nós vamos falar sobre as propriedades da adição, que é uma das 4 operações que nós aprendemos, né? A somar, juntar, adicionar, é a adição. As propriedades, elas ajudam a gente a resolver mais facilmente as adições. E são 4 propriedades da adição: fechamento, comutativa, associativa e elemento neutro. São 4, tá? No nosso livrinho, nós estamos lá na página 57. Vamos lá? Aí fala assim no nosso livro, galerinha. A propriedade da adição que nos ajudam a resolver algumas operações que apresentam características específicas. Aí fala, né, que as propriedades da adição são fechamento, comutativa, associativa e elemento neutro. Aí vem falando um pouquinho de cada uma e dando um exemplo. Super fácil, galerinha. Preste atenção que vocês vão conseguir fazer, ok? Ah lá, a primeira que vem falando é sobre a propriedade de fechamento, que diz que um número natural, a soma de números naturais, o resultado vai ser sempre um número natural. Ou seja, aqui o exemplo tá 3 mais 2 igual a 5, ou seja, são números naturais. A mesma coisa se eu colocasse ali 10 mais 4, 14, 9 mais 7, 16, ou seja, o resultado sempre vai ser um número natural. Essa é a mais facilzinha de se observar e de localizar ela, entende? Quando os números são naturais, ou seja, é uma conta natural. A gente tem também a propriedade comutativa. Vocês já ouviram falar assim, a ordem dos fatores não altera o produto? Então, a gente utiliza muito na propriedade comutativa. Por quê? É uma propriedade que diz que tanto faz em que ordem eu coloque as parcelas da adição, o resultado vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, se eu somo 20 mais 15, 35, e 15 mais 20, também 35. Ou seja, não importa a ordem, né? Qual a parcela que viria primeiro, não importa, o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, 8 mais 7 ou 7 mais 8, 15. E assim por diante. Aqui o número que o livro dá é 5 mais 2, que é igual a 7. Ou então 2 mais 5, que também seria 7. Então, essa é a propriedade comutativa, quando as ordens não alteram o resultado, ok? Não importa a ordem das parcelas, o resultado vai ser sempre o mesmo. Depois vem a propriedade associativa, que é um pouco parecida com a comutativa, mas a gente faz quando a adição tem mais parcelas. Aqui, por exemplo, no livro, ó, tem uma adição de 3 parcelas. Está 23 mais 42 mais 14. E tem 3 formas de se fazer essa adição aí, alterando quem você soma primeiro ou depois. Não importa, o resultado será o mesmo. Ó, a primeira aí, ó, 23 ele deixou e somou primeiro 42 mais 14. Que deu também o resultado final 79. Mas como ele fez? 23 mais 42 mais 14. Vamos lá. 40 mais 10, 50. 54, 56. Então, ficaria 23 mais 56, ou seja, 79. Na outra forma, ele associou os primeiros números, ou seja, ele juntou os primeiros números. 23 mais 42 e depois somou o 14. Então, 23 mais 42, né? 40 e 20, 60, 65 mais 14, que vai dar 79 também. Vou fazer esse aqui no papel com outros números para vocês verem. Vou botar um número 20 mais 42 mais 15. Aqui, 20 mais 42 mais 15. Vou fazer a primeira tentativa de somar esse número juntando, ou seja, associando os 2 primeiros números, ó. Primeiro, então, quando eu associo, eu somo 20 mais 42, 62, mais 15, igual, aí eu dou o resultado final.
60, 70, 75, 77, resultado final. Aqui. Eu associei esses dois primeiros números primeiro, ou seja, eu somei eles dois primeiro. Olha lá, deu 62, mais o finalzinho que era 15, 77. Mas eu também posso fazer de uma outra forma. Vou botar de novo, 20 mais... Deixa eu riscar aqui. 20 mais 42 mais 15. Agora, galerinha, olha lá, o mesmo de cima. Ao invés de eu associar os dois primeiros números, eu vou associar os dois últimos números e depois eu vou somar com 20. Então, eu deixo o 20 aqui, e associo o finalzinho. 42 mais 15, vamos lá. 40 mais 10, 50. 55, 57. E aí, eu somo com 20, ó. Associei os dois últimos. Repeti o 20, ó, 20 mais 57. Aí, 57 mais 20, resultado final, 77. Ou seja, vai dar o mesmo resultado. Não importou qual número que eu associei primeiro. Se foram os dois primeiros que eu associei e somei, ou se foi os dois últimos números que eu associei e somei. Ou seja, o resultado dos dois foi 77. Porque não importou. Como é uma soma, não importa quem eu somo primeiro. Ok? É uma adição, não tem importância. O resultado vai ser o mesmo. Essa é a comutativa. Perdão, a associativa, que parece muito com a comutativa, tá? E o último é o nosso elemento neutro. Quem é o nosso elemento neutro, galerinha? É o zero. Toda vez que uma soma tiver o zero, o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, 127 mais zero. 127, porque não alterou nada, né? Mais zero é mais nada. 0 mais 64. 64, porque zero também não altera nada. Por isso que ele é um elemento neutro. Olha a explicação aqui do nosso livro. O elemento neutro da adição é aquele que, somado a qualquer ou a quaisquer números ou parcelas, a soma não se altera, ou seja, o número vai ser zero. Exemplo, aqui numa das três parcelas, ó, 9 mais 0 mais 13 vai ser 22. Vai ser igual a 22 ou 9 mais 13, que também é 22. Ou seja, o zero eu não somo. Eu vou somar só o 9 mais 13, ou então 13 mais 9, porque o zero, ele não tem número, né? Ele não tem valor nessa questão aqui, né? No caso da adição. Ou seja, o número vai ficar o mesmo. Ou se eu somar de duas parcelas, igual a tia falou, 127 mais 0, vai ser 127. Agora, se tiver três parcelas e o zero, estiver no meio, eu não vou somar o zero, porque o zero não tem valor aqui, tá? É o mesmo caso aqui. 9 mais 0 mais 13, vai ser 9 mais 13, que vai dar 22, ok? Porque o zero não contou, ele é o nosso elemento neutro, ele não tem valor, no caso, aí na adição. Então, essas foram as 4 formas de propriedades da adição que a gente está aprendendo, tá? Fechamento, comutativa, associativa e elemento neutro. E as atividades do livro estão bem fáceis em relação a esse conteúdo, tá? Temos o número 1 aí, que você vai efetuar, né, de cabeça mesmo, só vai botar o resultado aqui dentro dos quadradinhos do número 1. Aí no final, tá assim, ó, escreva o que você observou quanto à posição das parcelas e o resultado. Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Porque muitos resultados aqui vão ser iguais, ou seja, só alterou alguma coisa. Aí vocês vão ver que é porque usou a propriedade da pontinho, pontinho. Facinho de fazer. No 2 também vocês só vão fazer a correspondência. Fácil, fácil. O 3 também. O 4 é que é um pouquinho diferente, ó. Observe as sentenças e formule enunciados de acordo com as parcelas. Olha lá, a tia deu aqui o livro, né? No caso, deu as parcelas, ó. 23 mais 16 mais 112. Você vai elaborar como se fosse um probleminha. Não precisa resolver nem nada. Você só precisa fazer o enunciado de um probleminha que entre esses números. Por exemplo, Caio foi ao zoológico e viu 23 macaquinhos, 16 cobras e 112 pássaros. Quantos animais Caio viu no zoológico?
Não precisa responder, mas você precisa fazer o enunciado, entendeu? Com o número que tá aqui, você vai pensar na sua cabeça. Pode ser qualquer enunciado. Lembra só que tem, como a gente está trabalhando as propriedades da adição, seriam probleminhas com adição, ou seja, probleminhas de mais, de adicionar, de juntar, ok? Na escola do Pedro tem. Aí você pode colocar os números que estão aqui. E colocar de alunos, de objetos, do que você quiser. Você que vai formar o seu enunciado, ok? Mas são enunciados de probleminhas, tá? Fácil também. Então, vocês farão o número 1 na 57, número 2, 3 e 4 na 58, na 59 também e, por último, na 60. Então, as nossas atividades começam na 57 e vão até a 60, ok? Qualquer dúvida, só chamar a tia lá no grupo pra gente poder resolver juntinho. Lembra que a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Então, coloquem lá no grupinho pra gente poder tirar as dúvidas e os colegas também ficarem sabendo, tá bom? Beijos, galerinha. Fiquem todos com Deus. Protejam-se, continuem em casa se possível. Que tudo isso a gente tem que crer que vai acabar, né? Então, vamos crer, orar e fazer a nossa parte. Beijos, fiquem com Deus.